Olá pessoal do 7º ano, sou o professor Peterson e hoje nós temos mais uma aula de Educação Física. Já vamos dar oi para o Isaías? Olá Isaías, tudo bom? O Isaías vai nos acompanhar interpretando a nossa aula em Libras. Lembrando ainda, se você está assistindo essa aula só pela TV e não tem acesso à internet, verifique com a sua escola qual será o procedimento com as suas atividades impressas. Mas se você acessa a internet, está usando o Google Classroom, não esqueça de realizar a atividade obrigatória. É ela que vai garantir a sua presença na nossa aula. Combinado? Vamos para a aula então? Vamos lembrar um pouquinho o que a gente falou na aula passada? Nós tivemos uma aula muito especial na aula passada, foi aquela nossa aula da Semana do Conhecimento, onde nós vimos os super-heróis e as capacidades físicas relacionadas aos superpoderes dos super-heróis. Vamos dar uma lembrada? Os super-heróis são personagens das histórias em quadrinhos que desenvolvem uma habilidade ou um poder específico, que muitas vezes estão relacionados com as nossas capacidades físicas. Quando praticamos esportes ou alguma outra atividade física, estamos desenvolvendo ou melhorando essas mesmas capacidades físicas. Então, você quer ser um super-herói? Pratique esporte, faça alguma atividade física para melhorar as suas capacidades físicas, ok? Para a aula de hoje, a gente vai tratar de um esporte, começar a tratar um assunto novo, né, dentro da nossa programação de aulas. Hoje a gente vai entrar num assunto novo e nós vamos tratar das lutas do mundo, tá? Então, olha só. As lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas de agarramento, derrubada e golpes que podem ser realizadas por 2 ou mais competidores. Existem diferentes estilos de lutas e elas podem variar conforme as regras, né? Então, cada estilo de luta vai ter a sua regra específica, o seu objetivo específico, tá? O que pode fazer, o que não pode fazer. E essas regras, elas têm que ser cumpridas, tá? Até o Vale Tudo, apesar do nome, tem as suas regras e tem as suas limitações. Então, nós não podemos confundir ou misturar luta com briga, tá? A luta, ela tem regras, né? Os competidores devem seguir uma regra e apesar de você estar na tentativa de superar o teu opositor, também é sua responsabilidade, né, a vida e a integridade física dele, ok? Então vamos lá. As técnicas de lutas estão presentes nas artes marciais e também em sistemas militares. Então os militares, eles treinam muitos estilos de lutas, muitas técnicas de lutas, tá? No campo dos esportes, ela é considerada a mais antiga modalidade esportiva, estando atrás apenas do atletismo. Então isso coloca a luta entre aqueles movimentos que nós chamamos necessários para a sobrevivência dos nossos antepassados, tá? Então, assim como o atletismo envolvia esses movimentos, as lutas também. Então, são movimentos de sobrevivência. O homem precisou aprender a lutar para sobreviver, ok? A luta é caracterizada por possuir movimentos de combate a longa e a curta distância. As de curta distância incluem empurrões, socos, defesas, imobilizações, dentre outras ações. Já a de longa distância englobam o uso de aparelhos, de equipamentos, como as lanças e as espadas. Nosso primeiro exercício, então, disso que a gente falou já sobre as lutas, eu quero que vocês marquem aqui verdadeiro para quando a afirmação estiver correta e falso para quando a afirmação estiver incorreta. Vamos dar uma lida lá? Primeiro, possuem movimentos de curta e longa distância. Segundo, usam técnicas de agarramentos, derrubadas e golpes. Terceiro, estão presentes nos sistemas e treinamentos militares. E no último, não são consideradas esportes. Então preencha aí cada afirmação, se ela está verdadeira ou se ela é falsa, e daqui um minutinho, né, um tempinho bem rápido, a gente volta para corrigir.
Já voltamos. Você viu que o tempo foi bem rápido, né? Vamos corrigir então? Vamos verificar o que está certo, o que está verdadeiro no nosso exercício? Então, olha só. A primeira, possuem movimentos de curta e longa distância. Verdadeiro, isso é real, né? Usam técnicas de agarramentos, derrubadas e golpes. Também verdadeiro, isso a gente encontra nas lutas. Estão presentes nos sistemas e treinamentos militares? Sim, as lutas fazem parte do treinamento dos militares, tá? Não são consideradas esportes? Falso, né? Isso não é verdadeiro. A gente já aprendeu que as lutas, sim, são consideradas esportes, inclusive um dos esportes mais antigos da humanidade, ok? Vamos ver mais algumas características? Olha só. As lutas foram originadas nas buscas dos seres humanos por recursos para sobrevivência. Lembra que eu falei para vocês? Movimentos naturais de sobrevivência. Não há uma data que estabeleça o início dessa prática. Porém, há marcas registradas nos povos egípcios e também na civilização babilônica. Há registros também de 15 mil anos atrás de desenhos nas cavernas da França, assim como nos povos de sumérios acadianos no ano de 3000 a.C. Então, esses são os primeiros registros, os mais antigos que a gente tem de lutas e de algum tipo de esporte que lembrava uma luta, certo? Quando que exatamente as lutas começaram, a gente não sabe precisar, né? O que entende-se é que o homem aprendeu a lutar para sobreviver desde, né, o surgimento dele aqui na Terra, ok? No Egito, por exemplo, há pinturas de lutas do período de 2400 a.C. As lutas são mencionadas em importantes obras históricas, como a Ilíada de Homero, do século 13 e 12 a.C. Essa prática passou a ganhar destaque com o passar dos anos e fez parte dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, em 708 a.C., durante a Grécia Antiga. Então, assim como o atletismo, as lutas estão nos Jogos Olímpicos desde antes do Senhor Barão, tá? Antes dos Jogos Olímpicos modernos. Já nos Jogos Olímpicos gregos, lá da Antiguidade grega, já existiam competições de lutas, né? Naqueles jogos que eram realizados em homenagem aos deuses, né? Já existiam ali competições de lutas, ok? A modalidade praticada na Grécia Antiga, né, nesse período que a gente falou dos Jogos Olímpicos Antigos, era o pancrácio, uma atividade que inclui técnicas como cotoveladas, socos, quedas, imobilizações, torções, joelhadas, além de outros golpes, né? Aqui na nossa imagem nós temos uma estátua, né? Aqui já uma estátua mais nova, do período renascentista, na verdade, que mostra um pouquinho a ideia do pancrácio grego, ok? Os norte-americanos também possuem destaque quando trata-se da história dessa modalidade de combate, pois essa prática fazia parte de atividades populares e militares realizadas por eles. Nos Estados Unidos, já historicamente, a luta faz parte, por exemplo, dos programas de educação física desde os mais jovens, desde as crianças aí com 8, 9 anos, eles já praticam algumas modalidades de luta, tá? Então é algo que está incorporado na cultura norte-americana, a prática de alguma modalidade de luta. As artes marciais e as lutas possuem alguns aspectos que as tornam diferentes. As lutas consistem no combate direto com o adversário, tá? Combate homem a homem, né? Ou pessoa contra pessoa, tá bom? Já as artes marciais dizem respeito às técnicas de lutas desenvolvidas para utilizar em batalhas, no intuito de defender um povo ou uma nação. No entanto, com o uso de armamentos de fogo, essa modalidade passou a perder função para esse fim e acabou também se esportivizando, tá?
Então, a origem das artes marciais, normalmente relacionadas lá aos povos do Oriente, a função inicial delas era de servir de proteção para um povo, para uma cidade. Essa era a ideia inicial. Só que com a evolução, com o surgimento, né, das armas de fogo, da pólvora, então essa arte marcial acabou não sendo mais necessária para esse fim e acabou também se esportivizando, como as outras lutas. Então hoje a gente encontra, quando a gente fala de lutas, a gente fala também desses esportes que se originaram a partir das artes marciais, ok? As lutas exclusivas para as guerras eram denominadas pelos japoneses de Bujutsu. Como mencionado, com o advento das armas de fogo, elas passaram a perder função em batalhas e, com isso, sofreram mudanças, virando esportes, tá? Então, o objetivo muda, né? O meu objetivo é marcar pontos, derrubar o meu adversário, né? E não tanto causar um dano, né, terrível ao meu adversário, tá? Ao invés das guerras, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano. A partir de então, o termo empregado no Japão para nomear esse novo âmbito foi Budo. E daí nós temos uma luta aqui, uma arte marcial que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas, que é o Judô, que nasceu exatamente com o intuito de ser uma pedagogia para a escola, não uma luta ou uma arte marcial, mas sim algo para ser usado dentro da escola para trazer esse benefício para o ser humano, tá? Então o judô, né, que hoje até é um esporte olímpico, inicialmente ele foi uma pedagogia para ser utilizado nas escolas, ok? Aqui no Brasil, as duas palavras Bujutsu e Budô não são utilizadas. Portanto, para fazer referência a qualquer uma dessas modalidades, chama-se de artes marciais. Tá? Então, aqui no Brasil, a gente não tem diferença entre essas duas modalidades, né? A gente acaba chamando todas elas de artes marciais. O Taekwondo, assim como o Judô, Karatê, Muay Thai, Esgrima, dentre outros, são exemplos dessas artes marciais. Tá bom? Tenha calma aí, nas próximas aulas, algumas dessas lutas, algumas dessas artes marciais, a gente vai falar mais especificamente para entender melhor, tá bom? Hoje nós estamos só fazendo um apanhado assim geral de todas essas lutas. Nosso segundo exercício, então. As lutas tiveram origem aonde, tá? Na letra A, necessidade de proteção e defesa. Letra B, necessidade de atacar e conquistar. Letra C, necessidade da prática esportiva. Letra D, necessidade de sobrevivência. Então, a origem das lutas está relacionado a que necessidade do ser humano. De novo, você vai ter uns minutinhos aí, são poucos, hein? E a gente já volta para corrigir.
Muito bem, pessoal, já retornamos. Você conseguiu resolver o nosso exercício? Vamos dar mais uma lida? Então, olha só. As lutas tiveram origem na letra A, necessidade de proteção e de defesa. Letra B, necessidade de atacar e conquistar. Letra C, necessidade de uma prática esportiva. Ou letra D, necessidade de sobrevivência. Olha só, eu falei isso várias vezes para vocês nessa aula, né? A origem das lutas, as lutas tiveram origem na necessidade de sobrevivência, né? O homem precisou aprender a lutar para sobreviver, né? Ele precisava se defender, ele precisava garantir a sua existência, a sua sobrevivência. Por isso, ele aprendeu, ele desenvolveu essa habilidade de lutas, ok? Muito bem, vamos então tentar juntar tudo isso que a gente falou nessa aula, né? Eu sei que foi um pouco corrido, né? A gente falou muita coisa, muitas informações, mas vamos tentar juntar tudo um pouquinho aqui. Então, olha só. A luta é caracterizada por combinar movimentos de combate a curta e a longa distância, com o uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes, para as lutas de curta distância, certo? Nas lutas que são chamadas de longa distância, daí nós vamos ter os aparelhos ou as armas, tipo bastão, espada ou lança, certo? As lutas foram originadas na busca dos homens por recursos para a sobrevivência, isso que a gente viu no slide anterior, né, no nosso exercício. Aprendemos, os nossos antepassados aprenderam a lutar para garantir a sua sobrevivência. Tá? Não somente para as guerras, as lutas foram utilizadas como meio de ajudar o ser humano. Então, esse é um ponto interessante também. Nós vimos que as lutas, por algum tempo da história, elas estiveram, sim, relacionadas às guerras, ou ao treinamento, ou ao preparo para as guerras, né? Mas com o surgimento da pólvora, das armas de fogo, né? Isso, não que ela caiu em desuso, mas, né, não foi assim tão mais utilizada para esse fim, tá? E acabou mudando o seu objetivo, acabou se tornando um esporte, né? Acabaram tornando-se esportes, se esportivizando, e dessa forma começaram a contribuir para a nossa formação humana, tá? Então hoje as lutas fazem parte da nossa cultura geral do ser humano, né? E tem esse ponto de contribuir na formação humana, porque através das lutas podemos aprender alguns valores, tá? Nas próximas aulas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso quando a gente tratar especificamente de cada uma dessas lutas, ok? Olha só agora, para saber um pouquinho mais, eu trouxe aqui 3 vídeos bem interessantes para vocês assistirem. 2 deles tratam com mais detalhes disso que nós tratamos, disso que nós falamos aqui na nossa aula, que é a origem das lutas, tá? Então esses vídeos, eles vão falar um pouco mais daquilo que eu falei para vocês. E o terceiro vídeo, ele traz algumas informações da capoeira, dessa nossa luta brasileira, né? Lembrando que a capoeira, ela é 100% brasileira, né? E ela também é considerada um tipo de luta, mas também é jogo, também é dança, né? Mas olhando agora pelo aspecto da luta, vamos falar um pouquinho do aspecto da luta. Então, a capoeira, né, esse vídeo é bem interessante para vocês assistirem e se integrar um pouquinho mais a respeito da nossa capoeira. Talvez você já conheça, você já tenha praticado aí na sua escola ou em algum outro momento, tá? Mas é muito interessante. No nosso programa, como nós estamos tratando das lutas do mundo, a gente não vai falar especificamente da capoeira. Então eu trouxe esse vídeo aqui como informação para enriquecer a nossa aula, para que vocês deem uma procurada aí e conheçam um pouquinho mais sobre a capoeira, tá bom? Nos próximos anos, com certeza, vocês terão a oportunidade também nas aulas de educação física de treinar a capoeira. Ok, pessoal? Então, não esqueçam, façam a atividade obrigatória no Google Classroom. Mais uma coisa, um recado importante,
procure participar dos meetings realizados pelo seu professor, tá? Eles vão ajudar a complementar aqui o conteúdo e as aulas do Aula Paraná, ok? Ficamos por aqui hoje, fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!